Nas profundezas da floresta, o vento começa a bater contra os frágeis galhos das árvores. Um uivo estridente pode ser ouvido. Começa como um gemido arrepiante e continua a aumentar em poder e terror até chegar ao clímax em horror de gelar o sangue. Uma sensação de pavor o consome quando você percebe que não está sozinho nesta floresta. Mas é tarde demais. O Wendigo encontrou você. Se você gosta de lendas como essa e de mitologia, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações e fique por dentro do universo mitológico. O Wendigo é uma criatura aparentemente originada na América do Norte e é uma fera temida por todos na região. Esta criatura aterrorizante era conhecida por ter seu maior impacto durante os meses de inverno e era considerada responsável pela manifestação de algumas das partes mais sombrias do espírito humano. É o inverno, a fome, a gula e o canibalismo encarnados. O Wendigo é conhecido por sua ganância insaciável e fome de carne humana. Ele também é frequentemente descrito como um espírito demoníaco que tem poder sobre as tempestades de inverno e eventos climáticos. Por causa disso, a criatura é frequentemente associada aos invernos rigorosos do norte. Se acredita que um Wendigo zangado pode fazer com que o céu escureça e condições climáticas extremas, como fortes ventos de inverno, tornados e nevascas, aconteçam. Um dos aspectos mais aterrorizantes de um Wendigo é sua incapacidade de ficar satisfeito. Um Wendigo está sempre com fome e nunca pode ser saciado. Tem prazer na caça de presas e no ato de matar, mas mesmo depois de devorar um ser humano inteiro, sua fome não é saciada. Um Wendigo cresce a cada refeição que come na proporção da massa que devorou. Por causa disso, ele nunca pode estar satisfeito e sempre terá fome de mais vítimas. De acordo com vários relatos, o Wendigo é um demônio, mas alguns Wendigos podem ser criados a partir de humanos que foram corrompidos pela ganância e pela fome de carne humana. Essas vítimas são frequentemente transformadas em Wendigos, muitas vezes pelo toque ou posse da besta, depois de cederem aos seus desejos carnívoros. Se acredita também que os Wendigo têm a capacidade de crescer até um tamanho imensurável pela mente humana, e que a visão de um Wendigo que devorou muitas almas é suficiente para fazer o coração humano congelar de terror. Embora o Wendigo seja capaz de existir no mundo físico, na verdade é uma forma de espírito. Como muitos espíritos, o Wendigo tem a capacidade de se tornar invisível, voar, tornar-se indetectável ou possuir humanos. O Wendigo é extremamente seletivo com aqueles que escolhe possuir. Na maioria das vezes, a criatura possuirá apenas pessoas famintas, gulosas, que já tiveram desejo por carne humana antes, ou que são gananciosas e têm tendência a exibir sua riqueza abertamente. Qualquer um que for possuído por um espírito Wendigo se tornará o Wendigo e continuará a existir como um Wendigo até que o espírito seja exorcizado ou eles sejam mortos. No entanto, como os Wendigos têm uma força incrível e são capazes de se mover com força e poder extremos, é altamente improvável que um Wendigo possa ser morto. A criatura é um predador implacável e selvagem. Ele possui sentidos aguçados que lhe permitem sintonizar cada centímetro de seus campos de caça, que geralmente se estendem por muitos quilômetros a fio. Sua visão, olfato e audição são tão impressionantes que ele é capaz de rastrear sua presa e saber os movimentos exatos de seu alvo, mesmo que esteja a muitos quilômetros de distância. Embora o Wendigo esteja sempre procurando satisfazer uma fome profunda, ele gosta de tomar seu tempo antes de matar. Frequentemente, ele persegue sua presa por horas a fio e revela sua presença de pequenas maneiras de vez em quando, a fim de deixar sua presa com medo. Uma pessoa que está sendo perseguida por um Wendigo muitas vezes sente uma sensação crescente de medo de estar sendo observada ou seguida. O Wendigo é capaz de sentir seu medo e paranoia crescer a cada batimento cardíaco. Isso traz ao espírito malévolo uma sensação de excitação e antecipação pela matança. Um Wendigo é implacável e gosta de aterrorizar sua presa antes de matá-la. A besta é conhecida por perseguir suas presas por horas a fio até que elas fiquem incrivelmente assustadas. Um Wendigo pode se revelar para sua vítima com um grito alto ou berro para aumentar seu nível de terror. Se conta também que a criatura é capaz de sentir o medo de suas vítimas, o que só aumenta sua expectativa e entusiasmo pela matança. O terror de suas vítimas é talvez a única forma de alegria que um Wendigo sente. Essas feras também são muito inteligentes em comparação com outras bestas e demônios semelhantes.
Eles são hipersensíveis e conseguem ficar atentos a cada centímetro de seus campos de caça, que às vezes podem se estender por muitos quilômetros. Eles também são intuitivos sobre suas necessidades de caça. Se eles sentirem que podem ficar sem comida em breve, eles às vezes pegam as entranhas de suas vítimas e as colocam em grandes potes como medida de segurança. Esses potes são então colocados no topo dos galhos das árvores, onde apenas o Wendigo pode alcançar. Se um Wendigo sente que será um inverno especialmente rigoroso, às vezes ele pega as vítimas vivas e as mantém prisioneiras em seu covil até que esteja pronto para se alimentar. Há pouco que pode ser feito para se esconder de um Wendigo. Na verdade, muitos acreditam que se esconder de um Wendigo é impossível. Se acredita que uma vez que a criatura capta o cheiro de sua presa, ela sempre saberá para onde a pessoa caminha, não importa o quão longe ela vá. Ao contrário de outras criaturas e espíritos, um lar não manterá uma pessoa salvo do alcance de um Wendigo. Existem muitas histórias que documentam Wendigos que conseguiram destrancar uma casa por fora e massacrar todos lá dentro. Nesses casos, o Wendigo geralmente converte a casa em seu covil e hiberna por meses, ou até anos, até que seja despertado por sua fome e levado a comer mais carne humana. Embora um Wendigo seja um oponente temível, eles não são impossíveis de derrotar. Se acredita que existem várias medidas que podem ser tomadas para se proteger contra um Wendigo. A primeira coisa que deve ser feita é fazer uma fogueira. Segundo a lenda, os Wendigos farão tudo ao seu alcance para evitar o fogo, possivelmente porque se pensa que seus corações são feitos de gelo. Um Wendigo pode ser ferido pelo fogo, mas suas feridas vão cicatrizar rapidamente e eles só vão ficar mais zangados e obcecados com a vítima pretendida. Também se pensa que amuletos e encantos mágicos podem ser usados para se proteger. Como o Wendigo é uma criatura do mal puro e desenfreado, ele pode ser dissuadido com objetos que foram enfeitiçados com feitiços protetores. Por último, mas certamente não menos importante, uma arma feita de prata é necessária para enfrentar um Wendigo. Se acredita que a prata é o único tipo de arma que pode ferir gravemente a criatura. Um Wendigo pode ser morto com uma arma feita de prata pura se for cravada no coração de gelo. Feito isso, os fragmentos do coração da criatura devem ser colocados em uma caixa de prata e enterrados em solo consagrado. Em seguida, o corpo deve ser desmembrado com uma arma de prata, queimado e cremado. As cinzas devem ser espalhadas aos 4 ventos. A falha em seguir corretamente este procedimento resultará na ressurreição da criatura e em uma vingança sangrenta. O Wendigo é uma fera temível com uma aparência horrível. A criatura é frequentemente descrita como tendo membros longos e extremamente magra, quase emaciada, devido à sua fome extrema. De acordo com o que dizem as lendas, a maioria dessas criaturas não tem cabelo, provavelmente devido à sua extrema desnutrição. No entanto, em regiões mais frias, é relatado que os Wendigos às vezes têm cabelos brancos como a neve, que geralmente estão emaranhados com sangue e outras feridas. A criatura tem mãos murchas e ossudas. No final dos dedos de um Wendigo há garras afiadas, que são afiadas o suficiente para rasgar uma pessoa com um único toque. Muitas lendas relatam que essas garras são feitas de gelo. Isso geralmente é considerado uma prova de seu controle sobre os elementos, especialmente o clima de inverno. A boca de um Wendigo é cheia de dentes afiados como agulhas, que estão manchados em um tom nojento de amarelo. Eles são poderosos o suficiente para rasgar a carne e quebrar os ossos sem dificuldade. O fedor da respiração de um Wendigo é avassalador e cheio de morte e corrupção. Dizem que suas línguas são de um azul terrível e a boca da criatura está sempre coberta de sangue. Alguns dizem que o Wendigo come seus próprios lábios por causa de sua fome extrema. Os olhos de um Wendigo são considerados grandes, muito maiores do que os humanos comuns. Às vezes os olhos são descritos como amarelos ou vermelhos brilhantes. Outras versões afirmam que os olhos de um Wendigo são empurrados para dentro do crânio da criatura e constantemente rolam para frente e para trás no sangue. A única coisa que é visível à percepção humana é o terrível brilho dos olhos que vem do fundo das órbitas do crânio. Existem outras versões do Wendigo que afirmam que a besta é um humanoide em decomposição com a cabeça de um cervo. Muitas descrições dessa versão do Wendigo afirmam que as entranhas da criatura às vezes são visíveis devido à extrema decomposição do corpo. Psicose Wendigo. Psicose Wendigo é um termo dado a pessoas que experimentam algum tipo de ruptura psicológica que as leva a desejar carne humana, embora tenham acesso a outros suprimentos de comida. Depois de provar a carne humana pela primeira vez, as vítimas da psicose Wendigo são incapazes de comer qualquer outro alimento além da carne humana. Eles se veem como um monstro devorador de homens invencível que não pode ser satisfeito por nada além de carne humana.
Acreditava-se que essa doença ocorria quando uma pessoa era exposta ao espírito malévolo do Wendigo e era mais temida do que a própria morte. Na verdade, era considerado melhor se matar do que sucumbir aos desejos canibais e correr o risco de se tornar um Wendigo. Aqueles que optaram por procurar tratamento eram frequentemente alimentados com grandes quantidades de gordura e graxa quente na esperança de que essas proteínas satisfizessem os desejos da vítima. Se os desejos não pudessem ser satisfeitos, os Wendigos percebidos eram executados. Durante um inverno particularmente rigoroso em 1878, um caçador no Canadá chamado Swift Runner estava morrendo de fome com sua família. Não está claro se seu filho mais velho morreu de causas naturais ou foi sacrificado para alimentar a família, mas sabemos que a família recorreu a comer o corpo do filho para evitar a fome. Depois de comer seu filho mais velho, Swift Runner foi consumido pela ganância por carne humana e matou sua esposa e os 5 filhos restantes para canibalizá-los. Quando o inverno acabou e ele foi descoberto por seus crimes, ele foi levado a julgamento por matar e comer sua família. Quando foi determinado que ele estava a apenas 25 milhas de distância do posto avançado de abastecimento mais próximo, e poderia ter evitado a fome simplesmente viajando para obter mais comida assim que o tempo melhorasse, ele foi diagnosticado com psicose Wendigo. Eventualmente, Swift Runner confessou ter psicose Wendigo e matar e comer sua família pelo prazer de devorar carne humana. Ele foi então executado pelas autoridades. Em outros poderes do Wendigo, acredita-se que a criatura seja capaz de causar uma doença chamada febre do Wendigo. Acredita-se também que esta doença seja uma das maneiras pelas quais o Wendigo consegue fazer as vítimas comerem. Se conta que começa com um cheiro estranho e perturbador. A única pessoa que pode detectar o mau cheiro é a pessoa infectada. Quando a vítima adormecer, ela será atormentada por terríveis pesadelos que a farão acordar e chorar de medo. Ao acordar, eles começarão a sentir uma terrível sensação de queimação nas pernas e nos pés, o que os fará sair correndo de casa aos berros. Todas as vítimas inevitavelmente correrão para a floresta, tirando suas roupas no caminho. Essas vítimas nunca mais são vistas, e presume-se que tenham sido comidas pelo Wendigo. A história do Wendigo é frequentemente vista como uma advertência contra a corrupção, que foi contada para impedir que as pessoas se envolvam em comportamentos imorais. O Wendigo provavelmente também foi usado para servir como uma metáfora para entender atos terríveis cometidos por outras pessoas, que não poderiam ser entendidos de outra forma. Como a história do Wendigo está associada a climas mais frios, muitas vezes existe a hipótese de que a história foi contada para evitar que as pessoas se envolvam no ato tabu de comer carne humana. Também ajudou a desumanizar aqueles que decidiram comer carne humana, dando aos outros a explicação de que haviam sido dominados por um espírito Wendigo e não eram mais humanos. O que você achou dessa lenda? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!